Olá, amigos do canal GeoMasa. Viemos para mais uma edição do Jornal do NASA e vamos falar um pouco sobre ciências, já que a última análise que nós fizemos da Super Interessante, ela acabou analisando a situação chilena, quebrando uma tradição. Por isso, viemos para uma edição do caderno cotidiano do dia 6 de dezembro. Observem, a manchete diz que Dória recua e admite rever protocolo de ações da Polícia Militar no caso do baile funk de Paraisópolis, mas no momento que nos interessa é a parte da ciência, publicado no caderno cotidiano, que é o segundo caderno da Folha de São Paulo, na página B6. E é uma reportagem do Salvador Nogueira. Nós que esta semana já fizemos uma reportagem do Salvador Nogueira, só que ele fez aqui uma publicação especial. Sonda da NASA se aproxima do Sol e revela padrões complexos de seu funcionamento. Nós que vamos analisar então a famosa sonda Parker Solar Probe, a sonda espacial que mais se aproximou do Sol até hoje e ainda está em rota de aproximação. A mais audaciosa missão solar já realizada traz agora suas primeiras descobertas e novos enigmas sobre nossa estrela-mãe, depois de estar a menos de 24 milhões de quilômetros da superfície do Sol. Isso é cerca de 1/6 da distância que nosso planeta guarda do astro-rei. 3 dados que a sonda já descobriu: investigou as turbulências nos ventos solares, que alteram o comportamento de campos magnéticos, mediu a distribuição de poeira no sistema solar e ajudou a medir o clima do sistema solar. Os novos dados da Parker Solar Probe, na quarta-feira, dia 4 de dezembro, pela revista científica Nature, revelam que o vento solar é muito mais dinâmico e estruturado nas proximidades do Sol do que nas imediações da Terra, onde foram feitas a maior parte das medidas até hoje. Então, o vento solar, que para nós ele interfere, por exemplo, no funcionamento dos celulares, das televisões, dos serviços de streaming, e está sendo desvendado exatamente para que a gente possa melhorar estes serviços. Vento solar é a torrente de partículas ionizadas emanadas pelo Sol e movidas por seus poderosos campos magnéticos. São basicamente núcleos atômicos e elétrons livres que viajam pelo sistema solar e atingem os planetas. E como disse, quando elas interferem com a atmosfera, com o sistema químico e físico da atmosfera, ela altera, por exemplo, as nossas telecomunicações. Em circunstâncias normais, tem pouco efeito sobre a Terra. Em episódios de explosões solares, produzem auroras boreais. Quando esses fenômenos acontecem com maior intensidade, podem danificar satélites em órbitas e afetar nossas redes elétricas em solo. É aquilo que eu já havia afirmado para vocês. Como a gente tem um pouco de conhecimento, nós acabamos adiantando, antecipando aquilo que a reportagem vai falar. Afinal de contas, eu estou lendo de primeira com vocês, eu não tinha condição de saber essas informações. Sabe-se que a superfície do Sol tem temperatura de cerca de 5.600 graus Celsius. Mas sua atmosfera estendida, em vez de ser mais fria, é milhares de vezes mais quente, atingindo temperaturas de milhões de graus. No entanto, da mesma forma que a alta atmosfera da Terra, que nós já vimos na playlist Gaia,
onde a temperatura chega a 2.000 graus na termosfera e 1.000 graus na exosfera, como a densidade de partículas é bastante pequena, ela não afeta quaisquer construções humanas, o mesmo acontecendo com a nossa sonda. Como? É um dos enigmas que a sonda pretende elucidar, mas que nós aqui já acabamos de falar, é óbvio que ela vai lá apenas para comprovar. Lançada em 2018, ela está dando voltas ao redor do Sol, numa órbita achatada, que ora leva para perto da estrela, ora para longe. Essa estratégia de órbita elíptica alongada, de excentricidade grande, é bastante interessante, porque ela vai adaptando o equipamento ao aquecimento gradual. Isso dá resistência, isso dá têmpera ao material, permitindo que quando ele se aproxime do Sol, ele tenha condições de ficar cada vez mais próximo. Os resultados publicados pelos cientistas da NASA abordam observações feitas a no mínimo 24 milhões de quilômetros da superfície. É menos da metade da distância entre o Sol e Mercúrio. Se seguirmos a proporcionalidade, a temperatura média a esta distância é de 960 graus Celsius. Realmente é uma condição bastante extrema. E como é que eu fiz essa média? Como o Mercúrio está ao dobro da distância, a temperatura média do planeta na face iluminada pelo Sol é de 480 graus, eu fiz apenas uma regra de 3. Mas as coisas não acontecem dessa maneira, de tal forma que a temperatura é muito maior que essa média que eu disse, de 960 graus Celsius, só que é apenas uma referência para que vocês tenham noção do que está enfrentando essa sonda. A sonda obteve evidências preliminares de que existe uma região próxima ao Sol em que há ausência de partículas e poeiras. Provavelmente, o sopro termodinâmico, ou seja, o calor que emana do Sol, uma temperatura altíssima, deve, nesse sopro, afastar, limpar as partículas que depois são ejetadas para o espaço a partir dessa zona limpa. Mas os dados ainda não são conclusivos a esse respeito. Só serão ao longo das próximas órbitas, conforme a espaçonave for se aproximando mais e mais do Sol. No limite ela chegará a estar a apenas 6 milhões de quilômetros da superfície, quando a temperatura deverá estar na casa dos 3.000 graus Celsius. Então, a sonda Solar Probe, ela tem muito a nos ensinar, muito a nos comprovar, e é a primeira grande sonda a atingir uma distância tão mínima. Nenhum objeto que conhecemos chegou tão próximo do Sol. É bastante interessante, já que as sondas que têm muito sucesso se afastaram do Sol, esta está se aproximando do Sol. Bom, ficamos por aqui, um forte abraço, fiquem bem, até a próxima, eu os aguardo em mais uma edição do Jornal do Masa, fiquem bem.